Olá, eu sou o pastor Fernando Henrique, da Comunidade Cristã Nova Vida. Seja bem-vindo ao nosso grupo de estudo, série Discipulado, tema Pecado. Dessa vez a parte 4 de um assunto tão importante que as Escrituras Sagradas consideram e nós precisamos dar valor de fato a essa doutrina. Nós não gostamos de falar muito sobre o pecado, mas é preciso entender o pecado como natureza, pecado original, mas também o pecado como fruto, como ação dessa própria natureza. De fato, Jesus não foi àquela cruz levar apenas os nossos pecados, as nossas ações, as nossas consequências, os nossos frutos, mas Ele foi naquela cruz levar a nossa natureza, tomar a nossa natureza para nos entregar a sua própria natureza de Filho de Deus sem pecado. E eu quero trabalhar alguns pontos importantes. O pecado entrou no mundo pela desobediência de um só homem. O pecado original ocorreu porque Adão caiu em tentação. Satanás, ele é o agente sobrenatural da tentação. Foi ele que induziu Adão a pecar. E quais são os passos da tentação? Primeiro, o diabo torceu o sentido do que Deus disse. Ele chega a Adão e Eva e diz, não é bem assim que Deus falou. Chama Deus de mentiroso. Segundo passo, ele negou a veracidade da palavra de Deus. Deus disse para Adão e Eva, certamente vocês morrerão. Mas Satanás propõe a Adão e Eva dizendo, não, vocês não morrerão. Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão semelhantes a Ele. É essa mentira e distorção. O diabo inverteu as consequências do pecado. Deus disse que o pecado traria como consequência a morte, a separação. Satanás disse que eles, ao comerem do fruto, se tornariam semelhantes a Deus, seriam autossuficientes, independentes e poderiam assumir as rédeas do Criador, porque eles seriam semelhantes a Deus. Além disso, o desejo de desfrutar as coisas já tem a ver com a cobiça da nossa carne. E o objetivo da tentação é levar o homem a pecar por meio dos seus desejos naturais. Deus nos deu os apetites, mas Satanás usa esses desejos de desfrutar das coisas que Deus nos proporcionou para nos levar aos extremos. E a cobiça da carne, com seus apetites desenfreados, são instrumentos que Satanás se utiliza para levar o homem à queda. O desejo de obter as coisas, a concupiscência dos olhos. João diz na sua primeira carta, filhinhos, não ameis o mundo, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, concupiscência quer dizer cobiça, e a soberba da vida, que é o desejo de fazer as coisas. A soberba da vida. São esses elementos que nós temos que aprender a partir da doutrina do pecado. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que seria a soberba da vida? Intentar ser o que Deus não planejou que fôssemos. Intentar ter o que Deus não intentou que nós tivéssemos. Deus não intentou Adão e Eva e não criou Adão e Eva para que eles fossem semelhantes a Deus, que eles fossem deuses, mas Deus os criou como criaturas, obra da sua criação, para se relacionar com Ele e não para ser o Criador. E é essa proposta que Satanás coloca no coração do homem. A partir da concupiscência da carne, a partir da concupiscência dos olhos e a partir da soberba da vida, ser o que Deus não intentou que fosse, ter o que Deus não intentou que tivesse. É nesse momento que o homem peca e quebra essas três etapas, transgride e toma ciência da separação entre ele e Deus. Mas Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A consequência do pecado sobre a humanidade atinge três aspectos. Primeiro, a morte espiritual, o rompimento total da comunhão com Deus. Essa foi a primeira morte, a ruptura no coração do homem, dessa comunhão do homem com Deus.
Depois a morte física, a separação do corpo e da alma. A separação por meio da morte física. E por fim, a morte eterna, que é o ponto culminante da morte espiritual. Ou seja, é separar-se eternamente da presença de Deus. Esta é a segunda morte que o Apocalipse nos aponta. Mas, na verdade, aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus não provará da segunda morte, mas passou da morte para a vida eterna. Falaremos sobre isso em nosso próximo encontro. Deus abençoe nessa série Discipulado, nesse tema, o pecado. Eu encontro você